Amados, nós estamos com 1 Tessalonicenses, agora é impossível me equivocar, capítulo 5, versículos 12 a 28, cujo tema do nosso estudo é conselhos de Paulo, para os quais devemos atentar. Isso aí, conselhos de Paulo, para os quais devemos atentar. Já estudamos alguns versículos. Hoje vamos estudar o versículo 17. Temos aí o texto. Já estudamos os versículos. Já vimos aí algumas informações a respeito da carta. Não vamos tratar mais, vamos deixá-lo embora. Já vimos alguns conselhos relacionados aos obreiros, isto é, o trato que a igreja deve dispensar aos obreiros, como escolhidos e ungidos de Deus. Já estudamos os versículos 14 e 15, que são conselhos relacionados aos irmãos. E ainda prosseguindo, vamos estudar agora, hoje, o versículo 17, se Deus nos permitir, os versículos seguintes. Já estudamos o versículo 16, que fala da alegria, né? Paulo aconselha o crente a ser uma pessoa alegre. Paulo aconselha no versículo 16 o crente ser o quê, irmãos? Alegre. Uma pessoa alegre. Os irmãos sabem que tem aquelas criaturas que eram tristes antes de ser crente. E quando vem para a igreja, alguém diz assim: agora ele vai ser alegre. Agora ela vai se tornar uma pessoa alegre. Parece que a azeda piora. É aquela pessoa de semblante fechado, triste, abatido. Quando a palavra de Deus diz que o crente deve se regozijar, não é? Se regozijar. Regozijai-vos sempre. Por que não diz regozijai-vos todos os dias? Ou regozijai-vos todas as horas? Diz sempre. Porque nós sabemos, e Deus sabe, sobretudo Deus sabe, que é impossível vivermos continuada e ininterruptamente alegres. Enfrentamos lutas, dissabores, adversidades, complicações, e essas coisas vêm de encontro aos nossos sentimentos. E a alegria é um sentimento, como também a raiva, a tristeza, são sentimentos negativos. Então, quando chega o sentimento chamado tristeza, a alegria se encolhe. Na vida de um crente, ela não se acaba, ela se retrai. Mas quando a tristeza passa, porque a Bíblia diz lá no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar quanto tempo? Pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Enquanto o choro está aí, a alegria está recolhida, não se acabou. Porque a fonte da alegria do crente não é externa. A alegria do crente, nós já estudamos isso. A alegria do crente não é dependendo de circunstâncias externas. A fonte da alegria do crente está em nossa alma, em nosso ser interior, porque ela procede do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Amém. Jesus disse em João capítulo 7, versículos 37 a 39. A Bíblia registra lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé no meio da multidão e disse: foi o que Jesus disse? Quem tem sede, venha. E por quê? Rios de águas vivas correrão, fluirão no seu. Aí no versículo 39, João coloca uma nota, um acréscimo. E se você já leu todo o Evangelho de João, você vai perceber que João tem esse método de escrita.
O Evangelho de João é todo permeado de notas explicativas. O próprio João explica, não é? Aí no versículo 39 ele explica: e isto dizia ele do Espírito Santo que ainda não fora dado. Então aqueles rios ali que Jesus cita no versículo 38, João explica em seguida. É o rio do Espírito Santo. O rio fala de algo caudaloso, que flui, que é perene, que não se esgota. A alegria do crente é isso, não é assim? Amém? Amém. A tristeza chega, aí a alegria se recolhe. Você fica triste uma noite, um dia, um mês, uma temporada, mas a alegria chega. Aquela noite escura passa, aquela tristeza vai embora e a alegria chega. Amém? Então Paulo recomenda. Então não se concebe um crente viver permanentemente triste. Permanentemente triste. Eu não acredito que uma pessoa que viva permanentemente triste tenha comunhão com Deus. Eu não acredito. Porque quem tem comunhão com Deus, mesmo enfrentando os dissabores que a vida oferece, sente alegria. Porque, como já disse, não é uma alegria que vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então um dos conselhos de Paulo é este: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Não, mas no versículo 17, Paulo fala a respeito da oração, e ele dá um conselho. Qual é o conselho que Paulo dá, irmãos, ali? Orai sem cessar. Em tão poucas palavras, Paulo dá um grande conselho: orai sem cessar. Quando nós vamos a Atos capítulo 9, que é o capítulo que retrata a conversão de Saulo, logo quando ele se levanta daquela queda que levou diante do Cristo glorioso que se manifesta a ele de forma forte e ofuscante, quando ele se levanta, que é conduzido pela mão até a cidade de Damasco, ele vai para a casa de um cristão e lá ele fica em oração, em jejum e oração durante os 3 dias. E Jesus aparece diante de um outro discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, te dirige à casa de Judas, porque Saulo está orando. Então é interessante, irmãos, nós vermos esse detalhe a respeito da vida de Paulo, porque Paulo não somente recomendou, aconselhou os outros a orar, mas ele mesmo exercitava-se na oração. Porque mandar os outros orar é fácil, é ou não é? É ou não é, irmãos? O marido dizer para a mulher: mulher, ora, mulher. A mulher, da mesma forma, dizer para o marido: marido, ora. Os pais dizerem para os filhos, ou vice-versa. Mas o mais importante, em relação ao mandar orar, é você mesmo orar. Porque o maior exemplo de que alguém pode dar a respeito da oração não é dizer que a oração é boa, que a oração abre as portas do céu, que a oração é um meio, um canal do crente se comunicar com Deus. A melhor forma de você falar a respeito da oração é orando. É os outros verem você orando. Amém, irmãos? Amém. Orando. Glória a Deus. Então Paulo começou sua vida cristã, não podemos dizer seu ministério, porque lá em Atos 9 não era ainda Paulo um ministro, era um cristão iniciante. Mas ele foi para a casa de um homem chamado Judas, e eu imagino que Judas era um crente de oração. Não confunda esse Judas com aquele Judas traidor, porque o Novo Testamento fala em alguns homens que tinham o nome de Judas, era um nome comum naqueles dias. Então, meus irmãos, eu imagino que Judas era um crente de oração. E quando Saulo chegou na casa dele,
ele estava orando, ou ele tinha o hábito de orar, e ele convidou Saulo, agora recém-convertido, a orar. Vamos orar, irmão Saulo. É aquilo que eu costumo dizer quando alguém aceita Jesus, que a viagem para o céu começa de quê, irmãos? De joelhos. A viagem para o céu começa de joelhos. Quando nós fazemos um levantamento no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, a respeito da vida de oração de Paulo, agora já apóstolo, uma autoridade espiritual, nós vamos encontrar um homem que vivia continuadamente em oração. Ele orava continuadamente. Oração para Saulo não era uma imposição imposta pelo Senhor, mas era uma atitude que ele tinha voluntariamente, espontaneamente. Ele gostava de orar, ele se exercitava na oração. E em todas as suas 13 cartas, Paulo fala acerca desse tema, o tema da oração. E aqui, neste curto conselho, neste breve conselho, Paulo diz: orai como? Orai sem cessar. O que quer Paulo dizer com esse conselho? Orem sem parar. Epa, pastor, eu acho que Paulo era um desocupado. Não tinha o que fazer quando deu esse conselho, imaginando até que os outros também não tinham o que fazer. Eu sou uma mulher ocupada. Eu sou um homem ocupado, sou chefe de família, eu trabalho, eu tenho compromissos, obrigações. Eu não posso viver só para orar. E quem disse a você que as atividades diárias impedem o crente de viver uma vida ininterrupta de oração? Que ideia é essa que você tem a respeito de oração? Não, porque a minha ideia que eu tenho a respeito de oração, para orar mesmo, um negócio seguro, eu tenho que dobrar o meu joelho de manhã, só me levantar de noite. Você está com a ideia equivocada a respeito de oração. A oração de joelhos é uma das posições que você pode, assumir em relação à oração. A oração de joelho. Você pode orar de joelho, você pode orar sentado, andando, enfim. De qualquer forma, o importante é você orar, é você se comunicar com Deus. Isto é o mais importante, ter uma atitude de oração. Então, Paulo diz: orai sem cessar. Amados irmãos, e quando nós lemos a Bíblia, sob a ótica dessa recomendação de Paulo, orar sem cessar, nós vamos descobrir na palavra de Deus que a própria palavra, a própria Bíblia, motiva o crente a orar. A Bíblia faz o que em relação à oração, irmão? Motiva o quê? O crente a orar. Motiva o crente a orar. Primeiro, nós podemos destacar que a Bíblia diz que o crente pode, nessa motivação, que o crente pode orar a qualquer hora do dia. Deus não mantém um horário de oração fechado, só aquele horário. Os muçulmanos, eles gostam de orar. Ou melhor dizendo, a eles é imposta essa obrigação da oração. Eles oram 5 vezes por dia, os muçulmanos. Então, eles têm as horas fixas de oração. As horas fixas de oração. É a dona de casa, é a empregada doméstica, é o jardineiro, é o carpinteiro, o pedreiro, o advogado, o médico, seja lá quem for muçulmano, seja muçulmano, tem as horas fixas de oração. Quando dá a hora de orar, ele para toda a sua atividade, tira um tapetezinho que já vive ali perto dele, estende aquele tapete no chão, se ajoelha, põe sua face no tapete e ora em direção à Meca. Isso 5 vezes no dia. Orações repetidas, são na verdade rezas, aquelas fórmulas de pressa, aquela coisa padronizada, mecânica. Mas em relação ao crente, Deus não estabeleceu um horário fixo. O que é que Deus não estabeleceu em relação à oração, irmãos? Um horário fixo. Abra a sua Bíblia no Salmo 55,
versículo 17. Salmo 55, versículo 17. Quem vai ler esse versículo? Quem pode lê-lo? Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Quais são os horários aqui que Deus deixa à disposição do crente orar? Vamos lá, o primeiro. De tarde. Mas se você não pode orar de tarde, porque de tarde tem muita gente que tem essa possibilidade, é a hora da soneca, né? Da siesta, como dizem os argentinos, né? Então aí vai dormir. Então não tem como orar. Então não pode orar de tarde, pode orar que horas? De manhã. Ah, de manhã eu sou muito ocupada. Eu tenho que sair cedo de casa para pegar o transporte para ir para o trabalho. Não posso orar também de manhã. Qual é a outra alternativa de horário? Hein? Ao meio-dia, no horário do intervalo. Veja bem que esse horário aqui, aparentemente, esses 3 horários, esses 3 turnos, não batem com o horário do Ocidente. Esse horário aqui é um horário oriental. E aparentemente não bate com o nosso horário, que vivemos no Ocidente. Então, de tarde, lá nos dias de Davi, marcava o início da noite. A noite iniciava-se às 18 horas e ia até às 6 horas da manhã. Então, de tarde aqui é de noite. De manhã, amanhã, iniciava-se às 6 horas e ia até ao meio-dia. E de meio-dia às 18 era o horário da tarde. Então, trazendo para o nosso tempo, nosso Kairos, nós temos aqui a oração da noite, a oração da manhã e a oração da tarde. Essa oração que a palavra de Deus diz aqui, que nesses horários flexíveis que Deus estabelece aqui, não é aquela oração que você faz como você fazia no tempo que você era católico. Fazia o sinal da Santa Cruz e estava bom, ia embora. Não. Essa oração aqui são horários extras de oração. Aqui não conta aquela oração que você faz ao deitar. Aqui quer dizer, não está preso, não está circunscrita aquela oração que você faz ao deitar. Aqui não está restrita aquela oração que você faz ao se levantar, ou quando você vai fazer as refeições do dia, se é que você tem esse hábito. Que outro dia eu estava no shopping, chamei um irmão para estar comigo, ele me acompanhou, não daqui, até um presbítero, e era horário de almoço, eu disse, vamos almoçar aqui mesmo. Então, nós colocamos a refeição, e quando nos dirigimos à mesa, e me sentei, antes de comer, dei graça. Quando terminei de dar graça, o irmão olhou para mim e disse, Eu disse, por quê, irmão? Porque o senhor ora até no shopping para comer. Eu disse, meu irmão, e o shopping, no shopping o crente não tem obrigação de orar, não? Não, porque o povo fica olhando. Peraí, você tem medo de dar seu testemunho? Você tem medo de dar seu testemunho? E se aquela comida estiver contaminada? Que um sobrinho de uma irmã aqui comeu um passaporte. Ele mora no interior. Comeu um passaporte na rua, não sei se orou, não sei. E está com uns 15 dias mais ou menos isso. E o rato tinha urinado ali. E o moço, quando chegou em casa, foi só chegar em casa, trouxeram direto para Maceió e aqui ele morreu, com 26 anos de idade. Então, orar pela comida não é apenas uma tradição, uma formalidade, mas é um ato de ações de graça. Nós vamos ver isso aqui. Você vai comer alguma coisa, você vai beber alguma coisa, tem que orar e dar graça.
Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, amados, essa oração, esse tempo flexível que Deus coloca diante de nós, não é aquelas orações corriqueiras que eu e você costumamos fazê-las. Quando vamos deitar, quando vamos levantar, quando vamos nos alimentar. Mas é um tempo extra na presença de Deus. É aquele tempo que você, ao invés de estar assistindo um jogo na televisão, assistindo um programa de calor com aquelas mulheres seminuas, ou programas de humor, programa humorístico, ouvindo as piadas mais escabrosas que se possa ouvir, é aquele tempo que você, ao invés de estar fazendo coisas banais, você diz assim: eu vou me recolher na presença de Deus e vou orar. E vou orar. Amém, amados irmãos? Por que é que nós temos uma igreja no Brasil, uma igreja grande, mas uma igreja com pouco poder? E quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo especificamente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte. Eu estou me referindo à igreja evangélica como um todo. Somos uma igreja grande no Brasil. O último censo do IBGE disse que nós somos quase 50 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, 200 milhões de pessoas. E os evangélicos são quase 50 milhões. Mas, conquanto sejamos quase 50 milhões de habitantes, tem aumentado no Brasil a corrupção, a criminalidade, a pornografia, certo? E tantas outras pragas que estão acabando com a sociedade brasileira. O espiritismo está crescendo. As seitas estão se multiplicando. De primeiro, para você encontrar um salão do Reino das Testemunhas de Jeová, era a coisa mais difícil que tinha. Hoje, talvez na sua rua, no seu bairro, tenha um ou mais de um. Todo lugar que você passa aí em Maceió, eu ando muito nessa cidade, e vejo salões do reino. É aquelas igrejas dos mormons. Não é que eles não chamam igreja, chamam estaca. E muitas outras seitas se proliferando. O sincretismo religioso. E onde é que está a igreja? O que é que a igreja está fazendo para combater essa avalanche que está vindo sob o comando de Satanás para destruir a sociedade? As pessoas estão perdendo a vida aí de palmo em palmo, não é? Hoje se mata por qualquer bobagem. O espírito de morte está dominando. De morte, espírito de morte. Os casamentos estão se dissolvendo. Pessoas que se casam com 3 meses já estão falando em divórcio. E as drogas? E as drogas? Talvez dentro da sua casa tenha um drogado ou mais de um drogado. Talvez já tenha um drogado e você nem sabe ainda. Você ainda vai saber que a pessoa lá está tomando drogas, usando drogas. O aumento das drogas. E a igreja, irmãos? O que é que a igreja está fazendo? A igreja está, como diz o hino nacional, deitada em berço esplêndido, assistindo de camarote Satanás avançar com o reino das trevas. E sabe qual é a razão disso? Uma das é falta de oração na vida particular de cada crente e de forma coletiva em toda a igreja do Senhor Jesus. Sim, senhora, sim, senhor. Nós ficamos diante dos aparelhos de televisões, lamentando a desgraça dos outros, achando que aquilo não vai nos alcançar, que somos blindados, nunca vamos ser alcançados por aquelas misérias que a televisão passa. Ficamos assistindo aquilo, certo? E dizendo, como o irmão disse comigo, coitadinho, oh meu Deus, tenha misericórdia.
Mas quantas vezes você tem tomado o propósito de orar pela sua nação? Quantas vezes você assentou no coração de orar pela sua família? Você, dona de casa, você, pai, você, mãe, você, filho, você, vó, tia, tio, parente, amigo. Quantas vezes você assentou no seu coração e dizer: hoje o meu propósito com Deus é orar por fulano, é orar por aquela situação. Só ora quando as portas se fecham. Só ora quando as coisas se tornam difíceis. Aí você concentra toda a sua oração, toda a carga da sua oração em suas necessidades pessoais. E as pessoas morrendo dentro da sua casa, ao lado da sua casa, de frente da sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, e você e eu parados sem fazermos muita coisa. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos orar como, irmãos? Sem cessar. E aí, uma das situações que algumas pessoas justificam para não orar é o horário. Eu me acordo, pastor, de madrugada, saio correndo, vou me embora e tal, etc. Quando chego esgotada e tal, não tenho tempo de orar. Tem. Deus colocou 3 horários para você orar. Se não consegue estar na presença de Deus pela manhã, ora à tarde. Também não dá, ora à noite. À noite que horário? A noite é longa. De 6 horas da noite até o raiar da alva, tem noite para você orar. Glória a Jesus, amém, amados irmãos? Então, não tem razão, você não terá razão diante do Senhor de dizer: eu não tenho horário, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar. Você tem tempo sim. Administre seu tempo, crie esse tempo, cronometre esse tempo para buscar a Deus em oração. Um dia você vai orar, ou de um jeito ou de outro, mas você vai orar intensamente, amém? A Bíblia também motiva o crente a orar, dizendo que a oração de um justo pode pouco em seus efeitos. Foi um teste. Pouca gente passou, porque só os irmãos aqui disseram em coro, muito. Vou repetir, a Bíblia diz, em Tiago 5,16, que a oração de um justo pode o quê, irmãos? Muito. Pode o quê, igreja? Muito. Pode muito em seus efeitos. Irmão, isso é uma palavra poderosa. Eu me rendo diante dessa palavra. A oração não é de um exército, não, é de um justo. Quem é justo aqui, levante a mão e diga: eu sou justo pela misericórdia de Deus. Então a sua oração, acabe com essa história. Ore por mim. Tem crente mendigo espiritual, irmolé espiritual. É com a cuia na mão pedindo as orações dos outros. Ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelo meu marido, ore pela minha esposa, ore para Jesus abrir uma porta de trabalho, ore para Jesus me batizar, ore para Jesus me dar dinheiro, ore para Jesus me dar uma namorada, me dar uma noiva, me dar um homem, um marido rico, uma esposa bonita. Ore. E por que você não ora? E por que tu não ora? Tu não tem uma boca, uma língua e 2 joelhos sadios, por que tu não ora? Inventaram até um hino, né? Ponha meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Isso é coisa do catolicismo. Lá no catolicismo nós aprendemos que tem que ter alguém para falar por nós diante de Deus. Maria. Fomos ensinados assim, não é? Tem até uma máxima, uma frase que diz assim: pede à mãe que o filho dá. Quem pedir à mãe que nada, irmão? E a gente precisa estar pedindo à mãe de ninguém. Vamos pedir direto a quem tem, ao dono. Acaba com essa história. Ah, não vou não para a igreja, não vou não para o ciclo de oração, não vou não para o jejum. Ore por mim, irmã, me apresenta lá. Se me pedir oração, crente preguiçoso, eu digo: vai orar você. Eu não vou orar você não, vai orar você.
Agora, se a pessoa está prostrada, fraca, debilitada fisicamente, e não pode orar, aí eu oro. Eu oro, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Você também deve orar. Então, se você tem comunhão com Deus, se você está na posição, na condição de justo diante de Deus, já foi justificado, justificada pelo Senhor, ore você. A Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado e o acesso a Deus está à nossa inteira disposição. E por que é que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ser efeito? Porque Deus sabe que nem sempre tem outras pessoas ao nosso lado para nós orarmos, para orar conosco, para nos ajudar em oração. Nem sempre. Glória a Deus. Agora, se você recebe esta palavra nesta noite, se você crê que esta palavra de Deus, ela é poderosa e pode se cumprir na sua vida, comece a orar por uma causa específica, por alguém, por uma situação, e aguarde o resultado da parte de Deus. Aguarde, que você vai ver que as suas orações, são as suas orações que o Senhor quer ouvir. Não, eu peço oração, eu não oro não, que eu sou fraco, eu sou tão fraca, pastor. Ah, coitado de mim. Eu peço oração ao irmão. Outro dia uma das minhas meninas disse, pai, ore por mim, que eu sei que as suas orações Deus ouve, que o senhor é um homem mesmo temente a Deus e tal, e me botou lá em cima, né? E eu ouvi aquele engrandecimento todo, quando ela terminou, eu disse, ore você. Mas eu sou fraca, mas Deus ouve também os fracos e quer lhe ouvir para provar você que Ele ouve os fracos. Amém, irmãos? Amém, igreja? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso é uma grande motivação. Sim ou não, igreja? É. E quais são os efeitos da oração? Tem efeitos que aparecem na hora, tem efeitos que aparecem depois, e tem efeitos que você e eu nunca veremos, mas eles chegarão, mesmo depois que nós morrermos. Os efeitos das nossas orações serão vistos por outros. Glória a Deus. Mas em termos de efeito de oração, eu tinha N exemplos para dar aqui a vocês. Exemplos da Bíblia e exemplos que nós sabemos de pessoas, e até nós mesmos, e você também podia contar algum exemplo. Mas me veio à mente a situação que ocorreu com um moço crente em Mogi das Cruzes, São Paulo. Quem conhece Mogi das Cruzes, São Paulo? Eu não conheço. Ali os dois conhecem. Muito bem. Um moço aceitou Jesus como Salvador ali naquela cidade. Era filho único, morava com a sua mãe, que era viúva. E a mãe daquele moço odiava crente. E quando ele chegou em casa que disse, mãe, eu sou crente, ela disse, a partir de hoje para mim você morreu. Não me peça mais a benção, não fale mais comigo, eu vou fazer as obrigações de mãe, porque eu não posso me negar, mas para mim você morreu. Era a pior notícia, foi a pior notícia que você podia me dar. Era dizer que era crente. E o ódio daquela mulher contra os crentes foi direcionado para o seu filho. E um dia Satanás colocou na cabeça daquela senhora a ideia, o plano, o projeto de matar aquele moço. Envenenado. Ele trabalhava, passava o dia todinho na fábrica, chegava à noite, ia para o culto, chegava em casa 10, 11 horas da noite. E aí o diabo botou na cabeça daquela mãe matar o seu filho envenenado. Ela foi na feira livre, comprou um remédio mortífero, preparou a comida dele, ela deixava a comida em cima da mesa, todas as noites, a janta já posta lá, e ela colocou o veneno, recheou a comida mesmo veneno, só o cheiro do veneno já matava, mas ela botou todo o veneno ali, na comida que queria matar o seu filho. Deitou-se e fingiu-se dormir, estar dormindo. Aí ouviu o filho chegar, abriu a porta, o moço entrou. Quando o moço entrou, que sentou-se na cadeira para jantar, o diabo tirou a máscara daquela mulher e ela se arrependeu. Se arrependeu de ter tomado aquela decisão de matar o seu filho.
Mas agora ela não tinha mais coragem de levantar-se da cama e dizer a ele, não coma essa comida que está envenenada. Ela ficou anestesiada, presa. E ficou ali, gélida, pálida, tremendo, esperando só o momento do moço cair. O moço sentou-se, levantou suas mãos para o alto, orou a Deus, pediu a bênção de Deus sobre aquele alimento e começou a comer. Quando terminou de comer, que ele ia levantando-se, a cadeira, ele bateu na cadeira assim, a cadeira caiu, ela lá no quarto entendeu que ele tinha caído morto, levantou-se gritando com as mãos na cabeça, matei meu filho. Quando chega na copa, o moço está de pé sem saber de nada. O que é, minha mãe? Que a senhora matou quem? Eu lhe matei? Não, eu estou vivo. Eu estou vivo. Mas não pode. Você não pode estar vivo. Por quê, minha mãe? Porque eu botei o veneno tal na sua comida, derramei o vidro todo, e só o cheiro do veneno mata. E como é que você está vivo? Ele disse, a senhora esqueceu que eu sou crente? Antes do crente comer, o crente ora, e eu orei, pedi para Deus abençoar a comida, e Deus transformou o veneno, a maldição em bênção, e eu estou aqui com toda a vida. A mãe caiu de joelho e disse, meu filho, eu também quero ser crente, eu quero servir esse Deus que você serve. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Acabe com essa história de que dizer que Deus não lhe ouve, Deus não me ouve. Deus lhe ouve sim. Sabe por que Deus não está lhe ouvindo? Porque você não está orando. Você não está orando. O adversário colocou na sua mente que Deus não lhe ouve. Deus não vai lhe ouvir. Deus vai ouvir sim. Satanás, Deus vai ouvir sim os crentes. Deus ouve sim os crentes em nome de Jesus. E é por isso que a Bíblia motiva-nos a orar. E aquilo que eu e você, com a nossa capacidade intelectual, financeira, seja lá o que for, não conseguimos, a oração consegue. Nos Estados Unidos, no passado, existia uma mulher chamada Catherine Mitchell. Foi uma mulher conhecida pela oração, pela vida de oração. Ela escreveu um livro intitulado O Poder da Oração, que foi traduzido para o Brasil, a editora Betânia, já está esgotado esse livro, O Poder da Oração. E esse livro foi resultado de uma visão que Deus deu a ela a respeito da oração. Ela já orava, mas ela disse um dia a Deus, Deus, eu quero ver o poder da oração. Me mostra, Deus, o poder da oração. Aí Deus abriu diante dela um quadro, numa visão espiritual. Ela estava em um campo aberto, o tempo estava tranquilo, só que ela começou a ouvir o zumbido de um vento forte que vinha ao longe, e quando ela olhou, vinha um vendaval, um vento forte. E aquele vento forte foi engrossando, e por onde aquele vento ia passando, e arrancando árvores, e arrancando pedra, e arrebentando com tudo, e passou por ela e foi embora, quebrando tudo. E no final Deus falou com ela, disse, Catherine, este é o poder da oração. Amém? Comece a orar. Comece a regularizar a sua vida de oração. Como é que está o seu altar de oração? Está como o altar daqueles profetas de Baal, que estava quebrado, estava rachado? Porque muitos crentes pararam de orar porque o altar está quebrado, o altar está rachado, está desmoronado. Mas o Espírito de Deus nesta noite trouxe a este lugar para dizer, eu tenho o poder de restaurar o seu altar de oração. Eu posso restaurá-lo na sua vida. É só você querer. É só você querer. Glória a Deus. Acabe com essa história de estar dependendo da oração do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Acabe com isso. Comece a orar você. Você não quer ter vitória? Você não quer ter um futuro abençoado? Comece a orar agora, hoje. Glória a Deus. Então essa oração é uma das motivações, a segunda que eu coloquei aqui. Mas ainda há uma terceira motivação, e com essa a gente termina o nosso culto.
A Bíblia nos motiva a orar porque a oração, Deus é maravilhoso. Quando eu vou, diante disso que eu vou dizer para vocês, a oração pode ser realizada em qualquer lugar. Você não diz amém, não, é? A oração. Não tem segredo, e a oração não tem segredo. Tem gente que inventa passos, sete passos para ter uma vida de oração, 10 passos para ter uma vida vitória. Não precisa de passo nenhum, irmão. Deus diz na sua palavra. Todo mundo sabe, vou citar o texto, vocês vão dizer o versículo onde está. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Onde é que está isso? Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3. Qualquer criança da escola dominical sabe disso. E por que é que nós sabemos disso? Me diga, pelo amor de Deus. E nós não clamamos a Ele. Por que é, amada igreja? Por que é, amados irmãos e mães? Você que me acompanha na internet, por que é que nós sabemos disso? E ficamos feitos mendigos espirituais. Ore por mim, irmão Elias. Ore por mim, pastor Jorge. Ore por mim, diabo. Ore por mim, irmão Pedro. Ore por mim, pastor. Ore por mim, irmãs do departamento. Ore por mim, fulano. Acabe com essa mendicância espiritual. Ore você, ore você, ore você. Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus vai te responder. Pode ser realizado em qualquer lugar. E eu vou citar 3 exemplos da Bíblia, mas tinha outros. Para vocês verem que Deus não está limitado a lugar. As pessoas têm essas ideias equivocadas. O povo de Deus tem ideias equivocadas. Inventa coisa que Deus não botou na Bíblia. Estão lembrados da mulher samaritana? Senhor, onde é o lugar da adoração? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Jesus disse, nem aqui nem lá. E onde é? Em qualquer lugar. É só adorar a Deus em espírito e em verdade. É só isso. Deus não está mais circunscrito como no passado, a 4 paredes. Não, não, senhora. Aleluia. Mas veja bem o primeiro exemplo. Se pode orar no ventre de um peixe. Pode orar onde, pastor? No ventre de um peixe. Foi isso mesmo que você ouviu. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Quem lê? Glória a Deus. Quem vai ler? Jonas 2 e 1. Ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Em outra versão, essa daí é uma versão, me parece atualizada, que diz que Deus ouviu nas entranhas do... Que lugar mais inusitado para se orar? Mas ou ele orava ou ele ia virar cocô de peixe. Desculpa a expressão. O cara estava frito, estava acabado ali dentro. Estava nas entranhas do peixe. Ali. Quando ele deu por conta de si, estou na barriga do peixe. Vou virar fezes de peixe. Aqui não vai ter meu pai, minha mãe, ninguém para me ajudar. Só tem um. Só tem um que pode me tirar desse lugar, é Deus. Se você ler o capítulo 1, que é curto, você vai ver que Jonas não orou no capítulo 1. Não orou. Mas no capítulo 2, na barriga do grande peixe, você vai ser preciso você ir para a barriga de um peixe para você começar a orar, é? É, irmão? É, irmão? Vai ser preciso um peixe te engolir para tu começar a orar. Glória a Deus.
Jonas faz uma oração e o capítulo 2 todinho é uma oração. Quando Jonas termina de orar, aí lá diz, e falou Deus ao peixe. E Deus fala com o peixe, fala que ele fez o peixe, ele é dono do peixe, é dono do mar onde o peixe vive. E falou Deus ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então você pode orar em qualquer lugar. Mas veja outro lugar. Você pode orar como Paulo orou, num cárcere. Atos 16 e 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E ainda diz que os presos escutavam eles orar e cantar. Amém, irmão? O problema é que tem gente que tem vergonha de orar. Não vou orar não, porque o meu marido não é crente, diz a irmã, com medo do marido. Vou orar baixinho, que o homem é valente. Não vou orar alto não, que minha mulher não é crente, ou ela é uma crente carnal abusada. Ela não gosta de orar, eu vou orar baixinho. Glória a Deus. Eu não vou orar aqui no trabalho não, que meu patrão não é crente, ele pode me demitir. Glória a Jesus. Ai daquele que se levantar contra um crente que ora. Ai daquele que se levantar contra um crente de oração. Ai, ai. Glória a Deus. Então, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Estavam onde? Num cárcere. Presos. Já tinham levado chicotadas, estavam com as costas em carne viva. A Bíblia diz que eles estavam com os pés no tronco, numa posição incômoda, totalmente desenganados e praticamente condenados à morte. E eles disseram, os dois, pensaram. Paulo disse para Silas, que era o mais velho, Paulo: Silas, se a gente não orar, meu filho, a gente não sai daqui vivo, não. Vamos orar? Vamos orar. E começaram a orar, e começaram a orar, e começaram a orar, e começaram a orar, e orar, e orar, e orar, e o povo vindo, os outros prisioneiros. E enquanto eles oravam e depois começaram a cantar, houve um terremoto. Você quer ver um terremoto na sua situação para abalar essa estrutura e botar as coisas que estão em desordem, em ordem? Comece a orar. Você já brigou, você já ameaçou, você já disse que botava de casa para fora, você já disse que ia se separar, se divorciar e não vê resultado. Já está de perna seca de andar atrás de emprego, não vê resultado. Por que você não experimenta orar? Por que você não experimenta fazer o que Deus falou pelo profeta Jeremias? Clamar. Clamar a Ele. Por que você não experimenta? A orar, a pedir. Glória a Deus, batalha de oração. Orar, 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 orar. E enquanto você está nesse processo de oração, a mão que move o mundo vai trabalhar em seu favor. Vai trabalhar em seu bem. Você crê que Deus trabalha? Você crê que Deus trabalha? No Recife, uma jovem chamada Maria Luísa passou em um teste para trabalhar numa empresa, e quando ela foi se apresentar ao dono da empresa, o dono da empresa disse: você passou em primeiro lugar, mas você aqui não fica. Por quê? Com esse cabelo comprido, essa saia de velha, sem um pingo de maquiagem na cara, aqui na minha empresa não trabalha não. O emprego é seu, mas você vai ter que cortar esse cabelo, usar joias, se pintar, usar calça comprida. Aí deu toda a regra para a moça. A moça disse: não posso. Por que você não pode? Não pode. Eu sou crente e eu não quero seguir as suas regras, não. Muito obrigado, foi embora.
Sua mãe era viúva, ela chegou em casa triste, a mãe também era crente, e ela contou para a mãe a história, a mãe disse, minha filha, vamos orar. Porque se aquele emprego tiver que ser seu, ninguém vai tomar ele, nem mesmo o dono da empresa. E aquelas duas irmãs, durante a noite, oraram uma boa parte do tempo ali à noite, depois de orar, dormiram. Foram dormir. De manhã, logo cedo, alguém bateu na porta, a mãe da Maria Luísa levantou-se e foi atender. Quando chegou, era um cidadão muito bem vestido, com um papel na mão, e perguntou à mãe dela, aqui mora uma senhorita chamada Maria Luísa e tal, eu sou a mãe dela. Ela está aí, a mãe respondeu-lhe, está dormindo. Dá para a senhora chamar ela? Dá. Quem é o senhor? Diga a ela que é o dono da empresa, que ela foi ontem lá. A mãe foi no quarto, chamou a Maria Luísa, ela trocou-se, veio. Pois não, diga. Ele disse, minha filha, você quer trabalhar? Ela disse, quero, mas na sua empresa, daquele jeito que o senhor disse, não vou não. Ele disse, não, é do jeito que você quer. É do jeito que você quer. Por que é do jeito que eu quero? Porque o senhor mudou de ideia, ele disse que eu não dormi, eu perdi uma noite de sono. Perdi uma noite de sono, de ontem para hoje, não dormi mais. E o que houve? Ele disse, quando eu cheguei em casa, não estava lembrado de você, não sabia mais nem do seu nome, não sabia de nada. Jantei, saí, me deitei para dormir cansado. Quando eu me deitei, chegou um homem com uma espada no meu pescoço. Um homem chegou com a espada no meu pescoço e disse, ou dá o emprego a Maria Luísa ou morre. Eu abri os olhos e o homem não estava mais. Cochilei, quando cochilei, o homem chegou de novo com a espada. Ou dá o emprego a Maria Luísa ou morre. E assim eu passei a noite toda nessa luta com esse homem com a espada no meu pescoço. O emprego é seu, minha filha. Vá hoje, vá amanhã, mas você já está empregada. Amém, irmãos? Amém? Você também pode orar no palácio. Neemias 2:4. Alguém quer ler? Neemias 2:4. É a última citação da noite. Neemias 2:4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, lendo apenas esse versículo, não dá para entender muito. Mas Neemias estava com uma necessidade gritante. A cidade dos seus pais, Jerusalém, estava destruída. Ele estava em uma outra nação, servindo ao rei que dominava todo aquele mundo. E o rei viu Neemias com semblante triste. E aí o rei pergunta, Neemias, o que é que tu queres? Me pede? Assim, a queima-roupa. E aí o escritor diz que Neemias orou ao Deus do céu na hora. Glória a Deus. Estava no palácio. Para Deus responder a tua oração, não precisa você vir para a igreja, não. Não, peraí, rei, deixa eu ir lá no templo orar. Não, não dava tempo. Tem coisas, tem situações que nos sobrevêm, que não dá tempo de chamar o pastor. Peraí, vou ligar para o pastor, um minutinho só, para ele orar por mim. Vou ligar para a irmã do círculo de oração. Não dá. É tu e Deus naquele momento. Porque não há tempo. E sabe por que é que Deus nos coloca nesse stage? Para mostrar-nos que Ele responde oração na hora que o crente clama, dependendo da circunstância e da situação. Vou contar agora a minha experiência para encerrar. Era jovem adolescente em União dos Palmares. Meu irmão pequeno, 1 ano de vida, entre a vida e a morte. Várias noites sendo levado à emergência do hospital. E uma das noites, já tarde da noite, era por volta das 22 horas, eu fui com a minha mãe levar. Minha mãe não era crente na época. Fomos levar ele para o hospital, para mais um socorro.
atacou tudo junto, pneumonia, com sarampo, uma série de complicações, ele com um aninho de vida. Quando chegou lá no hospital, o doutor disse, não tenho mais o que fazer por ele. Aqui não. Tenho que levar para Maceió, e agora? Não dá tempo nem vocês irem em casa. Minha mãe não tinha dinheiro, eu era de menor idade. Fomos para a rodoviária da cidade. Chegamos lá, o último ônibus já tinha partido às 22h15 para Maceió. Não tinha nenhum taxista ali, só tinha um cidadão com uma Brasília azul. Eu tinha, na época, 16 anos. Brasília azul. Minha mãe se dirigiu com ele. O menino, os olhos já não batiam, e um ronco profundo que chamava a atenção de todo mundo. E chegou para o moço e perguntou, por quanto o senhor nos leva a Maceió? Ele disse, por R$150. Minha mãe disse, eu não tenho dinheiro aqui. Ele disse, eu só levo se a senhora pagar agora. Uma senhora que estava assim, empresária, disse, o que é que está vendo aí? Eu estava clamando a Deus. Eu era crente. Aí contou a situação, a moça disse, eu pago, pode levar. Aí o homem apresentou um segundo problema, só que não tem gasolina suficiente para ir para Maceió. Aí a moça, a empresária, disse, na usina Lajinha, o posto está aberto ainda de gasolina, lá você abastece. O moço nos botou dentro, disparou uma Brasília. Quando chegamos na usina, no posto lá da usina, posto de combustível, tudo escuro, tudo fechado. O moço, o dono do carro, chamou o vigilante, perguntou pelo bombeiro. O cidadão disse, ele mora em União e não tem ninguém que abasteça. Mas vá até Branquinha, que Branquinha é uma cidade próxima, vocês lá abastecem. Quando a gente chega em Branquinha, tudo fechado. Aí o cidadão disse, eu acho que essa gasolina dá para chegar em Murici. Fomos até Murici. Quando chegamos na entrada de Murici, todos os postos fechados. Aí ele disse, eu acho que dá para chegar em Messias. E entre Murici e Messias tem um trecho de mata esquisito. Quem conhece aquela região sabe muito bem disso. Quando chega naquele trecho de mata, já era por volta de 2h da madrugada, o sinal da reserva acendeu e o cidadão disse, a qualquer momento o carro para e a gente vai ficar aqui. Aí minha mãe se desesperou, porque o menino ia morrer ali. E eu comecei a clamar e o homem chamar pelo Padre Cícero, vale-me Padre Cícero, vale-me Padre Cícero, não deixa esse menino morrer. E eu ali em atitude de oração, orando, Senhor, teu nome tem que ser glorificado nesse lugar, Jesus. E o carro andando, e a luz acesa, e o homem lá clamando pelo Padre Cícero, e eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. Deus, faça um milagre, multiplique essa gasolina como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, e orando, chegamos em Messias. A gasolina não acabou, o carro não parou, porque já estava no vermelho há muito tempo, a luz acesa da reserva. Passamos de Messias, quando chegou na Polícia Rodoviária Federal, aqui no Tabuleiro do Martim, no posto da Polícia Federal, o carro estancou, o menino, nós saímos, entramos no carro da Polícia Federal, desceu às pressas para cá, para o hospital lá embaixo, e hoje o moço tem 29 anos de idade. Tem situações que é você e Deus para orar. Agora você já tem que viver em oração. Senão você vai se desesperar e vai esquecer-se que há um Deus no céu que tudo pode, que tudo faz. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Esta palavra que Deus te deu, leva ela contigo. Deixa ela produzir fruto na tua alma. Começa a orar, tu que não gosta de orar. Tu que não valoriza a oração. Orar não é um castigo. Orar não é uma imposição obrigatória. Orar não é uma penitência, como ensina a igreja romana. Orar é uma oportunidade de falar com o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente, que tudo pode fazer por aqueles que clamam a Ele. Amém?
Sua vida de oração, como é que vai? Seu altar de oração, como é que está? Está de pé? Está quebrado? Está desmoronado? O que é que tem em cima do seu altar? Tem lenha? Se tem lenha, vai ter fogo. Ou tem teia de aranha. Ou tem insetos peçonhando, que fogo lá nunca mais foi. Quando não tem fogo, os insetos chegam tudinho. Quem conhece casa de farinha aqui? Aquela casa de farinha antiga. Eu fui criado no interior, eu sei o que é. E muitos aqui sabem. Casa de farinha. É feito forno, redondinho, bonito. E enquanto passa ali um período sem botar fogo naquele forno, só tem cinza. A cinza é boa, o cachorro vai lá, se deita. As aranhas, as cobras, os insetos se alojam tudo ali. Fica tudo ali acomodado. Faz daquele lugar o território deles. Quando o crente para de orar, se esquece que tem o dever de orar, que precisa orar, que necessita orar. Satanás começa a fazer suas casas, suas teias, envolver aquele crente com coisa carnal, ele fica carnal. Se uma irmã dá a paz do Senhor, ele pega na mão, ele já sente uma coisa diferente ali e tal. Se um irmão diz a paz do Senhor, irmã, ela já fica toda arrupiada, toda... Está pela carne, não é? Está pela carne. Glória a Deus. É atrás de foto de mulher pelada, é atrás de foto disso, é atrás de foto daquilo, de filme, de novela, de música mundana, e bebe uns golezinhos, e depois uns golezão, e volta a fumar, e volta a mentir, volta a prostituir-se, e volta a adulterar e tal. É as casas de aranha que Satanás está fazendo na vida dele, embaraçando, prendendo, amarrando. Mas lá no interior, quando chega o tempo de fazer a farinha, o homem tasca a lenha lá dentro, bota a lenha no forno e os bichos estão lá. E eles acham bom, chegando mais coisinha para eles se protegerem. Mas quando o forno está cheio de lenha, o homem acende a lenha, acende o fogo. Quando o fogo começa a aquecer, sai o sapo, sai o cachorro, sai o gato, sai a aranha. As teias são queimadas, daí a pouco está a labareda. Alabaste menesoriandere. Daí a pouco está um crente fervoroso pulando na ponta do pé, procurando endemoniado para expulsar demônio. Aleluia, aleluia. Quantos dizem comigo, aleluia, aleluia? Orai sem cessar. É para mim essa palavra. Se ninguém recebeu, eu recebi. Eu preciso orar mais. E quantas vezes eu dobro meus joelhos? Está aí a minha esposa, eu não seria hipócrita para estar falando sobre oração diante dela que acompanha a minha vida 24 horas. Quantas vezes eu dobro meus joelhos e quero me levantar depois de oração e não consigo. O Espírito diz, ora mais, meu servo, ora mais. Eu quero me levantar e não, ora mais, ora mais, ora mais. Alabacienderemene. Satanás não quer que você se desvie do Evangelho, não. Eu quero terminar essa mensagem. Eu quero pará-la. Mas Deus me impulsiona a dizer mais alguma coisa. Satanás não quer que você deixe de ser crente, não. Ele não quer que você deixe de ser obreiro, que você cante, que você pregue, que você venha para os trabalhos. Ele não quer, não. Ele quer que você continue assim. Mas do jeito que você está. Ele não quer apenas que você ore. O que é que Satanás não quer apenas, irmãos? Que o crente ore. Ele não quer que você deixe de ser crente. Esquece essa besteira. Não, Satanás quer que eu me desvie. Não, ele não quer que você se desvie, não. Ele não quer. Porque ele sabe que você, sem orar, do jeito que você está,
Não é preciso você deixar de ser crente, não. Porque você já faz a vontade dele, mesmo dizendo que é crente. Agora, se você sair dizendo daqui, Deus, eu hoje vou começar a orar. 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 Se você sair dizendo isso, aí ele vai esbrugalhar os olhos para você, vai dizer, esse eu vou perder, esse eu estou perdendo, esse eu vou perder, essa eu vou perder, essa eu vou perder. Porque quem ora vence o inimigo. É a única arma que a gente vence o inimigo é com oração. Essa história de amarrar, isso é conversa para boi dormir, ainda coçando as pontas do boi. Amarrar o diabo, não tem negócio de amarrar não. Ele não respeita esse negócio de amarração não, irmão. Não, um copo d'água, traz para cá o copo d'água do Valdemiro, que nada, irmão. O lencinho ungido, não sei o que mais. Não respeita isso não, irmão. Te põe de joelho na presença do Senhor. Paulo disse, escrevendo aos Efésios, por esta causa me ponho de joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. E ainda o profeta diz, e põe a boca no pó. Não é isso, irmão? E põe a boca no pó. Talvez haja esperança, mas nesta noite o Espírito de Deus diz, talvez não, vai haver. Se tu orar, já tem solução, já tem vitória, já tem bênção. Levante as suas mãos para o alto, feche os seus olhos e vamos agora fazer um clamor diante do nosso Deus. Vamos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Aleluia, pelos pecados que nós temos cometido, deixando de orar, deixando de buscar a sua presença, deixando de consagrar a nossa vida. Comece a orar. Deus, me perdoe. Me perdoe, meu Deus. Oremos. Me perdoe pelas vezes que eu deixo de orar, que eu deixo de buscar a tua presença. E renove a minha vida de oração. Comece a orar. Comece a orar, clama a Deus, clama a mim, 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 e responder-te-ei. Alamas oriendere menemenera balabarabas. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua igreja ora e eu oro também, Pai. E peço perdão a Ti, ó Deus, pelas vezes que deixei de orar, pelas vezes que deixei de buscar a Tua face, pelas vezes que deixei de clamar a Ti, ocupando meu tempo com coisas banais, com coisas carnais, com coisas negativas. Me perdoe, meu Deus. E renove a minha vida de oração, renove a minha vida de oração, renove a minha vida de oração, renove o meu altar de oração, renove o altar de oração de cada crente desta noite, que cada irmão, cada irmã que vai sair deste culto hoje, saia com o propósito de orar, de voltar a orar, de voltar a orar, de voltar a orar. Aleluia, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Vai mudar a situação. Deus vai começar mudando a tua vida. Deus vai começar mudando a tua vida. Deus vai começar mudando o teu ser, a tua alma. A tua vida vai passar por uma transformação. Ora que melhora.